Boa noite a todos. É com muito prazer que estamos aqui mais uma vez para a nossa sessão do Evangelho no Ar dessa meia-noite. Em mais 5 minutos a gente vai poder começar o nosso Evangelho dessa noite. Vamos chegando, vamos nos acomodando, vamos nos tranquilizar. Lembrando que o nosso Evangelho será realizado utilizando o Evangelho segundo o Espiritismo, e também como leitura complementar nós utilizaremos o livro Jesus no Lar, ok? Vamos já buscando uma posição confortável, vamos já nos equilibrando. Vamos serenando os nossos pensamentos, né? Vamos já sentindo essas energias que essa música agradável já nos traz. Vamos respirando profundamente, relaxando as nossas tensões. Vamos nos relaxando, buscando uma posição bastante confortável, para que em mais 3 minutinhos a gente possa começar a nossa sessão desse domingo de Evangelho no Ar, não é mesmo? Em mais 2 minutinhos, iniciaremos a nossa conversa desta semana, deste domingo. Vamos respirando, vamos nos tranquilizando, vamos já serenar os nossos corações, não é mesmo? Em mais 1 minutinho, a gente vai poder começar a nossa conversa deste domingo. Vamos sentindo essa melodia penetrar os nossos ouvidos e tranquilizar os nossos corações. Bem, é meia-noite
Então vamos começar pontualmente a nossa conversa com a nossa prece inicial. E assim, Senhor, agradecidos estamos por mais esta oportunidade benfazeja de nos reunirmos em Teu nome para o estudo do Teu Evangelho, do Teu código moral que nos ilumina o caminho, que nos direciona a conduta, que nos alimenta a alma e que nos dá o fortalecimento necessário para que, cheios do Teu amor, cheios da motivação que o Senhor nos provê, tenhamos a coragem, o equilíbrio e o discernimento necessários para que possamos vencer o nosso maior inimigo, o nosso próprio eu. E assim, com as nossas mentes tranquilas e os nossos corações abertos, é que pedimos licença para darmos por iniciado o nosso Evangelho no ar desta noite. Uma boa noite a todos, graças a Deus. E boa noite a todos que estão conosco nessa meia-noite para o nosso estudo no Evangelho no ar, não é? E, como eu comentei, nós realizamos o nosso Evangelho no ar utilizando o Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro livro do Pentateuco Kardeciano, da doutrina espírita, onde temos toda a informação moral dos ensinamentos do Evangelho do Novo Testamento. Eu peço licença pelo uso dos óculos. E como nós fazemos sempre, a gente abre ao acaso o nosso Evangelho. E hoje nós abrimos no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. E a lição que nós vamos trabalhar essa noite é: dai a César o que é de César. Então, os fariseus, ao se retirarem, decidiram entre si comprometê-lo em suas palavras. Juntaram-se aos herodianos para lhes dizer: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, pois não discriminais a ninguém entre os homens. Dizei-nos, então, qual é a vossa opinião sobre o seguinte: devemos ou não pagar o tributo a César? Mas Jesus, conhecendo sua malícia, lhe disse: Hipócritas, por que me quereis tentar? Mostrai-me a moeda exigida para o tributo. E então, tendo eles mostrado a moeda, disse-lhes: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, disseram. Então Jesus lhes respondeu: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, admiraram-se com sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Isso está no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 22, e também no Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17.
A pergunta feita a Jesus era motivada pelo fato de que os judeus, tendo horror ao pagamento dos impostos que os romanos os obrigavam a pagar, haviam feito disto uma questão religiosa. Um numeroso partido havia se formado para lutar contra o pagamento do imposto. O pagamento do tributo era, portanto, para eles um tema de discussões daqueles dias que os enfurecia, sem o que a pergunta a Jesus. Sem o que a pergunta a Jesus, devemos ou não pagar o tributo a César, não teria o menor sentido. A pergunta em si já era uma cilada. E conforme a resposta pretendiam jogar contra ele a autoridade romana e os judeus discordantes. Mas Jesus, conhecendo sua malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, mandando que se dê a cada um o que se lhe deva. Este ensinamento, dai a César o que é de César, não deve ser entendido de uma maneira ilimitada e indiscutível. Neste, como em todos os ensinamentos de Jesus, há um princípio geral resumido sob forma prática e usual, extraindo de uma situação particular. Esse princípio é consequente daquele que nos diz: devemos agir para com os outros como gostaríamos que eles agissem para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que possa causar ao próximo e toda violação dos seus interesses, determinando que se respeite os direitos de cada um, como cada um que se respeitem os seus. Este princípio entende-se ao cumprimento dos deveres em relação à família, à sociedade, à autoridade, bem como a todos os indivíduos. Apenas para esclarecer, caso haja alguém que não conheça esse termo, Herodiano, que está no comecinho do trecho do Evangelho de São Mateus, são os partidários de Herodes. Herodes era o imperador da região na ocasião de Jerusalém. Eles eram os opositores aos fariseus, então por isso que eles falam juntaram-se aos fariseus, porque eram uma das tribos, né, dos judeus. E todos eles judeus vivendo naquela região, cada judeu vivendo os princípios da sua tribo em específico. Então os herodianos eram aqueles que aclamavam e suportavam Herodes. Mas, enfim, o que é a grande lição que nós temos nessa noite? Nesta noite, nós somos convidados a refletir uma importante questão. Somos seres humanos? Somos seres materiais? Somos seres espirituais? Por que eu falo que esse é o convite dessa noite? Porque quando Jesus fala, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, precisamos entender que Jesus utiliza essa oportunidade de uma maneira muito profunda para que nós façamos uma reflexão. Nós somos de César ou nós somos de Deus? Dizem que se queremos saber quem são os autores de uma determinada obra, devemos buscar nesta obra indícios da assinatura do seu criador. Se pegamos, por exemplo,
um quadro, vamos identificar em alguma parte daquele quadro uma assinatura que revela o seu autor. Se pegamos um eletrodoméstico na nossa residência, a gente vai verificar que ali tem o nome do seu fabricante. Mas a pergunta é, e nós? Onde está a nossa marca? Somos ou não somos seres espirituais? E é aí que nós teremos uma das perguntas filosóficas que mais assombram a humanidade. Muitos irão dizer que somos frutos do acaso, muitos irão dizer que somos sim filhos de um ser superior. Mas o que é preciso neste momento refletirmos é que, ora, sendo ou não fruto de um acaso, este acaso tem, de alguma ou de outra forma, um princípio inteligente, um princípio que podemos chamar de organizador, visto que a organização das espécies Homo sapiens, do ser humano, obedecem a uma determinada organização. Os animais, cada um em sua espécie, tem uma determinada organização. E assim segue em todas as áreas da ciência, visto que a própria ciência demonstra essa organização. E se olhamos para o universo, percebemos que o universo também oferece uma determinada organização. Ora, se somos então frutos de um acaso, frutos de um Big Bang, e um Big Bang tal que gerou todas as coisas em uma desordem organizada, então entendemos que essa coisa que chamamos acaso é um criador da vida. É um princípio que, apesar de não entendermos, estar além da nossa capacidade de compreensão, é organizador dentro da desordem que existe. Portanto, chamando de Deus, chamando de acaso, somos todos filhos de uma obra maior, de uma inteligência maior, de um evento maior. A gente não pode falar uma inteligência propriamente dita, porque nós somos seres ainda tão primitivos, somos seres ainda tão necessitados de luz, de esclarecimento, que ainda não temos a condição sequer de pensar em Deus, mas podemos pensar, como é dito no o livro dos Espíritos. Não podemos entender a Deus, mas podemos sim entender os seus atributos. Os atributos das características que nós, na nossa inferioridade, já temos condição de compreender. Então, eu não vou entrar no mérito dessa questão no Evangelho dessa noite, mas o que é importante a gente entender, sendo nós, cada um de nós, filhos dessa grande inteligência, dessa força criadora, nós precisamos dar o devido valor às coisas. Ou seja, a materialidade é criação do homem. O poder financeiro, o poder material, foi criado e conferido pelo homem. Portanto, temos que ter a clara convicção de que este poder, ele tem uma circunscrição exata. Ele tem a medida necessária para um determinado objetivo, sendo infinitamente maior a nossa condição. Que quero dizer? Somos filhos dessa força criadora. Não precisamos nos preocupar se é dólar, se é real, se é a moeda de Roma, enfim, isso é o que menos importa. O que verdadeiramente importa é aquilo que é acima da organização do homem.
Quando a gente fala algo que é acima da organização do homem, estamos falando das nossas relações enquanto seres humanos. E enquanto seres humanos, o que é fundamental? É fundamental que aprendamos a respeitar uns aos outros. Aprendamos a auxiliar o nosso semelhante. E é como o Evangelho encerra a lição dessa noite, que a questão maior, a questão que realmente nos deve preocupar é aquela: faça aos outros aquilo que queremos que façam a nós. Então, façamos aos outros aquilo que queremos que façam a nós. Queremos ser respeitados, respeitemos. Queremos ser ouvidos, que ouçamos. Queremos ser amados, que amemos. Queremos que cuidem de nós, então que nós tenhamos por nossa vez o cuidado para com os outros. Ora, como eu comentei, essas questões menores, questões do dinheiro, questões da matéria em si, elas são menores. Por quê? São questões que estão abaixo da administração do homem. O homem é quem administra. Isso não é importante. E não é que não é importante, mas tem uma importância muito específica e circunscrita, sem impactos dentro da sua atuação. Agora, toda aquela questão que envolve aquilo que está acima do controle do homem é onde nós devemos nos preocupar. Porque somos filhos de uma força criadora. Tudo aquilo que é regido por essa força criadora deve prestar contas a esta força criadora. E quando falamos deve prestar contas a esta força criadora, devemos lembrar do código que essa força criadora possui. Ai, Humberto, mas eu não sou espírita. Ai, eu não sou cristão. Ai, eu sou politeísta. Eu entendo claramente. Mas isso pouco tem a ver com a religião que colocamos como rótulo. Porque religião nada mais é do que rótulo. Aqui eu trabalho com o Evangelho para que nós tenhamos essas conversas, mas isso é um rótulo. A religião é um rótulo. O que é importante, independente da questão religiosa, nós devemos nos lembrar sempre que essa força criadora que se manifesta por um Deus único, por múltiplos deuses, por forças anímicas, por N forma que cada religião escolheu colocar, exerce um princípio organizador. E quando a gente fala de princípio organizador, a gente fala de regras. Quando a gente fala de princípio organizador, a gente fala de ordem. Quando a gente fala de ordem, regra, ordem, a gente fala de disciplina. Quando a gente fala de disciplina, a gente fala também em respeito. Ora, se nós temos que considerar regra, ordem, disciplina e respeito, essas são aspectos primordiais que devem reger nada mais do que a relação das criaturas desta força maior. Nós, como criaturas, devemos minimamente respeitar esse quadripé. Esse quadripé é importante. E quando a gente fala isso automaticamente se encaixa com o que Jesus nos falou. Faça ao outro aquilo que queira que façam para você. Ora, se eu quero que as pessoas tenham uma conduta assim, eu tenho que seguir essa regra, essa lei, esse princípio organizador. Essa lei me gera uma ordem, um princípio de organização que me dá disciplina, um princípio de estabelecimento
de regras, mais uma vez, um princípio organizador. E tudo isso vai fazendo com que, fazendo a parte que nos cabe, tudo vem. Fazendo a parte que nos cabe, teremos tempo para tudo. Ora, quando analisamos esse aspecto, percebemos que essa energia criadora, essa geratriz do universo, nos dá as regras. Por quê? Ela poderia não nos dar essas regras, não nos dar o exemplo. E ela nos dá o exemplo. Por quê? Porque ela é amor. Porque ela quer que cada um de nós se desenvolva. E como ela quer que cada um de nós se desenvolva, ela nos dá amorosamente esse exemplo. Esse exemplo para que, avaliando a própria natureza, possamos entender que, como seres da criação, não fugimos aos domínios de Deus. E como não fugimos dos domínios de Deus, nós também estamos sujeitos a essas leis, a essas regras. Então, quando o Evangelho diz: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, dê o valor adequado a cada uma das coisas. Dê valor aos aspectos materiais, porque estamos num plano material, mas jamais deixe de dar a atenção necessária ao aspecto espiritual, porque no final das contas somos seres espirituais numa experiência material. E, portanto, fazendo ao próximo aquilo que queremos que façam a nós, estaremos imitando o exemplo que essa força geradora nos deu. E assim fazendo, estaremos dia após dia escalando um pouquinho nesta grande escalada em direção ao nosso autoaperfeiçoamento e à nossa evolução. Nós temos essa noite conosco a Dara Ribeiro Alves. Boa noite, Dara. Eu não sei se você gostaria de fazer alguma colocação. Eu não sei se é possível. Se você quiser colocar alguma coisa, eu posso ler aqui conosco no chat dessa nossa live. Bem, eu acredito que a Dara não tenha nenhum comentário. Caso você tenha, Dara, por favor, é só digitar aqui no campo comentários da nossa live Evangelho no Ar, ok? Bem, então, dando prosseguimento, nós vamos para a nossa leitura complementar. Como eu comentei, a nossa leitura complementar nesse momento nós estamos fazendo com o livro Jesus no Lar. Então vamos igualmente abrir ao acaso, né? E a lição dessa noite é o capítulo 33, o apelo divino. Reunidos os componentes habituais do grupo doméstico, o Senhor, de olhos melancólicos e lúcidos, surpreendendo talvez alguma nota de oculta revolta no coração dos ouvintes, falou sublime: Amados, quem procura o sol do reino divino há de armar-se de amor para vencer na grande batalha da luz contra as trevas. E, para armazenar o amor no coração, é imprescindível ampliar as fontes de piedade. Compadeçamo-nos dos príncipes. Quem se eleva muito alto, sem apoio seguro, pode experimentar a queda em desfiladeiros tenebrosos. Ajudemos os escravos. Quem se encontra nos espinheiros do vale pode perder-se na inconformação antes de subir a montanha redentora. Auxiliemos a criança. A erva tenra
pode ser crestada antes do sol do meio-dia. Amparemos o velhinho. Nem sempre a noite aparece abençoada de estrelas. Estendamos mãos fraternas ao criminoso da estrada. O remorso é um vulcão devastador. Ajudemos aquele que nos parece irrepreensível. Há uma justiça infalível acima dos círculos humanos, e nem sempre quem morre santificado aos olhos das criaturas surge santificado no céu. Amparemos quem ensina. Os mestres são torturados pelas próprias lições que transmitem aos outros. Socorramos aqueles que aprendem. Os discípulos que estudam sem proveito adquirem pesada responsabilidade diante do Eterno. Fortaleçamos quem é bom. Na terra, a ameaça do desânimo paira sobre todos. Ajudemos o mal. O espírito endurecido pode fazer-se perverso. Lembremo-nos dos aflitos, abraçando-os fraternalmente. A dor, quando incompreendida, transforma-se em fogueira de angústia. Auxiliemos as pessoas felizes. A tempestade costuma surpreender com a morte os viajores desavisados. A saúde reclama cooperação para não arruinar-se. A enfermidade precisa remédio para extinguir-se. A administração pede socorro para não desmandar-se. A obediência exige concurso amigo para subtrair-se ao desespero. Enquanto o reino do Senhor não brilhar no coração e na consciência das criaturas, a terra será uma escola para os bons, um purgatório para os maus e um hospital doloroso para os doentes de toda sorte. Sem a lâmpada acesa da compaixão fraternal, é impossível atender à vontade divina. O primeiro passo da perfeição é o entendimento com o auxílio justo. Interrompeu-se o mestre ante os companheiros emudecidos. E porque os ouvintes se conservassem calados, de olhos marejados de pranto, ele voltou a palavra em prece e suplicou ao Pai luz e socorro, paz e esclarecimento para ricos e pobres, senhores e escravos, sábios e ignorantes, bons e maus, grandes e pequenos. Quando terminou a rogativa, as brisas do lago se agitaram, harmoniosas e brandas, como se a natureza as colocasse em movimento na direção do céu para conduzirem a súplica de Jesus ao trono do Pai, além das estrelas. Essa passagem, como mais uma vez eu posso atestar, ela vem complementar muito a passagem do Evangelho dessa noite. A gente tem que separar literalmente o joio do trigo, o que é de César, o que é de Deus. E quando a gente faz essa interpretação daquilo que é de César, daquilo que é de Deus, a gente precisa entender que somos seres espirituais. Como seres espirituais, temos uma responsabilidade. Somos deuses. Como deuses, devemos agir como Ele. Claro, obviamente, em um plano menor, no nosso plano de ação, mas devemos agir como tal. Devemos agir como Ele, nos preocupando e oferecendo os nossos préstimos àqueles que necessitam. Nessa passagem, ele lista inúmeros casos onde podemos servir. Podemos servir nem que seja apenas com uma prece.
lembrando que os primeiros a receberem os recursos benéficos da prece somos nós mesmos. Porque ao realizarmos a prece, o nosso campo mental absorve o fluido cósmico universal e ao exalá-lo, ao expirá-lo, emite essa energia que percorre todo o corpo de quem está orando, para que então vá em direção do alvo da prece, enriquecendo-se de todas as energias na mesma sintonia. Então, nem que esse seja o nosso recurso quando pensarmos que não podemos fazer nada, que façamos a prece, pois certamente através da prece, pouco a pouco, estaremos nos conscientizando de outras formas de sermos úteis, e é na certeza dessas outras formas, e é na certeza de que sermos úteis é a maior demonstração de que somos filhos de Deus, é que perceberemos que estamos no caminho certo, na certeza de que o Pai amoroso, sabendo que somos seus filhos amados, nos entrega a oportunidade de criarmos, de co-criarmos em plano menor. E assim vamos entender o apelo do Divino Mestre quando pede que cada um de nós receba essa luz, para que possamos, iluminados por essa divina oportunidade, arregacemos as nossas mãos para desbravarmos o nosso eu interior, nos conhecendo, nos entendendo, para que, a partir deste ponto, possamos trabalhar na seara do Mestre, auxiliando a todos que de nós se aproximar. Eu não sei se a nossa companheira Dara, que está ao vivo conosco na live do Evangelho no Ar dessa noite, se ela tem algum comentário. Bem, como não há nenhum comentário e já são 00:32, a gente vai fazendo o encerramento do nosso Evangelho no Ar dessa noite. E vamos encerrar o nosso Evangelho com as nossas vibrações. Então eu peço para aqueles que tenham um copo com água, uma jarra com água, para que coloquem agora ao lado de vocês. O meu já está aqui comigo, para que a espiritualidade que nos assiste possa depositar os fluidos necessários para que a gente possa receber aquilo que nós necessitamos. Ok? Vamos lá? E assim, Senhor, agradecidos pela oportunidade do Teu Evangelho, do Teu amor, da oportunidade que temos de estarmos juntos de Ti, é que elevamos ainda mais os nossos pensamentos e, abrindo os nossos corações, oferecemos as nossas melhores energias para vibrarmos amorosamente por nosso planeta, o planeta Terra. O planeta Terra que necessita tanto das nossas melhores vibrações, para que essas vibrações juntas, somadas com as vibrações de tantos outros irmãos, nesta vibração de amor e de luz, possa equilibrar o coração da humanidade, possa despertar no coração do homem a compaixão e a caridade, possa fazer com que o homem, desperto para as verdades do Espírito, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Permita, Senhor, que essas nossas preces, essas nossas vibrações percorram todo o globo terrestre. Que possa percorrer as matas, os oceanos, as savanas, os desertos, a caatinga, os sertões. Que possa percorrer as cidades, as roças, as plantações, os rios. Que essas nossas vibrações, somadas com as energias dos centros da natureza, possam multiplicar essas vibrações. E que essas vibrações, Senhor, possam ser dirigidas aos governantes da terra, para que eles possam se equilibrar e seguir no fiel propósito de dirigir a terra a um mundo de paz, a um mundo de evolução, a um mundo de fraternidade, onde juntos somos mais fortes, onde a fraternidade é mais valorizada do que a individualidade. Vamos vibrando também amorosamente por as zonas da terra onde ainda corre sangue pela terra, onde a guerra se faz a língua dos homens. Que as nossas vibrações, somadas com as energias da terra, possam tocar o coração dos homens e possa levar a cada um deles a paz, a misericórdia, a compreensão e o discernimento. Que as nossas vibrações também percorram o nosso país, Brasil, o coração do mundo e pátria do Evangelho. Que a nossa luz, neste instante, possa percorrer de norte a sul do nosso Brasil, possa dar a nossos habitantes, os brasileiros, aqueles que são brasileiros não por nascimento, mas por opção, possa dar a cada um deles a paz, que o coração pacífico dos brasileiros desperte e desabroche, que possa ser reservado aos brasileiros nesta vibração carinho e afeto, amor e misericórdia, compaixão, para que possamos oferecer aos nossos irmãos em Cristo as nossas melhores energias de equilíbrio, de fé. Vamos vibrando pelos governantes da pátria do Evangelho, para que possam nos ajudar a levar o Brasil aos caminhos a que é destinado, mas que depende da opção de cada um de nós. Que possamos vibrar por todos aqueles desamparados, por aqueles que sofrem, seja no mundo físico ou no espiritual, aqueles que gemem de dor, de doenças, das enfermidades do corpo, das enfermidades da mente, das enfermidades da alma. Vamos vibrar pelas crianças nos orfanatos, por aquelas que têm pais, mas que não têm amor. Vamos vibrando pelos idosos, pelas casas de auxílio, pelos orfanatos, pelos asilos, pelos hospitais, pelos presídios, pelas escolas, pelas casas religiosas, pelas casas no plano físico e espiritual de toda a humanidade. Enfim, vamos deixando uma vibração em aberto para que a espiritualidade amiga possa utilizar onde se fizer mais necessário. Vamos vibrando também pela casa de todos os irmãos que neste instante estão conectados conosco no Evangelho no ar, para que as casas de cada um desses irmãos receba a luz, o amor, a compreensão,
que os habitantes desses lares possam ser abençoados, terem seus corações tranquilizados, possam ter as suas dores acalmadas, possa ter a sua fé reavivada. Vamos pedindo licença a Deus para vibrarmos por nós mesmos, pelas nossas fragilidades, por nossas necessidades mais íntimas e que somente nós e o Senhor têm consciência. E assim, agradecidos pela oportunidade dessas vibrações, vamos encerrando o Evangelho no ar dessa noite, com a oração à nossa Mãe Santíssima, para que a Mãe Santíssima, assim como amou o seu Filho Jesus, possa amar também a humanidade toda, envolvendo-nos em seu manto sagrado de amor, em seu manto sagrado de compreensão, que possa despertar em nosso coração a compreensão e a compaixão, a fraternidade e a esperança, a fé e a alegria e o amor. O amor. O amor que é capaz de abrasar os nossos pecados e de nos conectar ao coração do Criador. E assim encerramos o Evangelho no ar dessa noite com a prece de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Seja conosco, Maria, Mãe Santíssima, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, pessoal, depois dessa prece, cientes de que a espiritualidade trouxe para nós, através dessas vibrações e dessa prece, as energias de que necessitávamos, depositando na água que colocamos para fluidificar os fluidos de que necessitamos, é que eu encerro essa sessão do Evangelho no ar, desejando a todos uma linda noite e que o Senhor nos acompanhe hoje e sempre. Muito obrigado pela companhia de vocês, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.